Olá pessoal, tudo bem? Vamos para finalizar nossa aula sobre retificadores de meia onda. Deixar esses dois exemplos para vocês fazerem. Recomendo que vocês pausem um vídeo e tentam fazer. Na verdade, eu esqueci de passar no vídeo anterior, que é o exemplo 3.12 e o exemplo 3.13 do Hart. Esse último ele utiliza o PSpice, mas no nosso caso a gente vai usar o PSIM. Ele faz uma variação paramétrica dos valores para projetar o, o retificador dele. O PSIM também tem essa ferramenta, né, de variação paramétrica. Recomendo que vocês pausem o vídeo e tentam fazer, vai ser bastante importante para a gente. Continuando aqui com o retificador, a gente vai apresentar um retificador trifásico de meia onda controlado, né? Esse retificador ele não tem no livro do Hart, mas ele tem no livro do Rashid. Eu acho que é importante para a gente estudar ele, para a gente ver como é que funciona o retificador trifásico. Ele não é muito usado na prática, né, porque ele tem um acionamento trifásico, né, uma fonte trifásica e uma carga monofásica, né, então por isso ele não é tão utilizado na prática. Mas para efeitos didáticos aqui ele é bastante importante para a gente. Na verdade, esses semicondutores não são diodos, são tiristores, né? Cada um desse aqui é um tiristor. Esse é o tiristor 1, na verdade esse aqui é T1, esse aqui é o T2 e esse aqui é o T3. E essa carga aqui, ela nesse caso é resistiva, né? Ela pode ser indutiva também. Então a gente tem um tiristor para cada fase. Esse tiristor a gente consegue controlar o ângulo alfa dele e a gente consegue variar a tensão em cima da nossa carga. Vamos ver aqui as formas de onda para um dispositivo desse. Uma consideração inicialmente que a gente faz é que essa carga tem um indutor tão grande que a corrente na carga ela fica constante, né, durante todo o ciclo. Ela varia muito pouco, ela fica constante aqui, né? A gente tem um indutor que garante que essa corrente fique constante. E a gente avalia o funcionamento do dispositivo nesse caso, né? Para esse caso específico e para essa corrente específica, a gente manteve aqui o T3 ligado, né, nesse intervalo. Então, nesse intervalo, a gente manteve o tiristor T3 ligado. Esse tiristor T3 está relacionado aqui à fase C, né? Então, é o VC. Então, a fase VC acaba aparecendo aqui para a nossa tensão V0, né? Essa parte aqui de VC. E aí, quando eu dou o disparo, né, para esse caso específico, eu estou dando um disparo aqui num determinado ângulo alfa. E aí, nesse caso, eu dou um disparo e o T1 aparece aqui conduzindo, né? Lembrando que o T1 está relacionado à fase A, né? Então, a tensão na fase A agora aparece aqui para mim, em cima da nossa carga, né? Que é essa tensão aqui na fase A. Nesse momento eu dou um disparo de novo, né, num determinado ângulo alfa, e aí quem aparece para mim é a fase B, né? E aí quem vai conduzir vai ser o tiristor 2, que está relacionado aqui à fase B. E assim eu tenho aqui uma componente média de tensão aplicada na minha carga, né? Eu tenho uma parte que é positiva, uma parte que é negativa, então aí eu, dependendo do ângulo alfa que eu escolher, eu vou ter uma determinada tensão média aplicada na minha carga que vai garantir essa corrente A constante, né? E aqui está também a última curva, tá como que fica a corrente no tiristor T1, né? Ele vai conduzir, nesse caso o T1 está relacionado à fase A, ele vai conduzir só para um determinado ângulo, né? No caso aqui vai ser π sobre 6 mais alfa e 5π sobre 6 mais alfa por conta do sistema trifásico. No Rashid, na verdade esse Rashid aqui é um Rashid antigo, né? É o exemplo 5.8 de um Rashid de 1999, né? Da edição de 1999. Ele tem um exemplo aqui para calcular alguns parâmetros desse retificador trifásico. Eu achei interessante a gente pausar o vídeo e tentar fazer, para a gente poder aprender um pouco, né? E aqui, para finalizar, né, a gente vai ter uma generalização desse retificador de meia onda controlado, considerando que fases, né? A gente vai ter que o valor médio, para chegar no resultado final, a gente vai ter que o valor médio vai depender aqui do número de fases. Então, se eu tiver um sistema trifásico, né, com 3 fases, eu só substituir o Q por 3, a gente consegue achar que o valor médio
E ele é função, obviamente, do ângulo alfa. Se eu tiver mais fases e mais tiristoras, eu vou ter outros valores médios. Para resumir, então, o retificador é um conversor eletrônico de potência que converte corrente alternada em corrente contínua. A transferência sempre se dá para os retificadores que a gente apresentou, da fonte CA para a fonte CC, nunca o contrário, né? Senão a gente muda o nome do tipo de conversor. A gente vai estudar mais para frente, que seria o inversor. O retificador de meia onda com carga resistiva, ele tem uma tensão média de Vm sobre π. Então aquele retificador de meia onda, né, com diodo, ele tem uma tensão média de Vm sobre π. E a corrente média para uma carga resistiva, obviamente, vai ser Vm sobre R vezes 1 sobre π. Né? A corrente média vai ser proporcional ali à minha tensão. A corrente, no caso de um retificador de meia onda com uma carga RL, ele vai ter uma resposta normal e forçada diferente de uma carga resistiva. Né? A gente vai depender aqui de um ângulo de extinção quando a corrente vai se extinguir ali no diodo. E esse ângulo de extinção, ele é função, né? Ele não dá para a gente determinar analiticamente, né? A gente vai ter que determinar numericamente, né? Ou então com software de simulação. E ele é função, obviamente, aqui dos parâmetros R e L do circuito, né? Do nosso circuito. E ele vai ter essa expressão, né? Se a gente souber o ângulo que ele vai extinguir, ele vai ter essa expressão. Até chegar no beta, né? E depois do beta até o 2π, a corrente que vai passar no circuito vai ser zero, porque a corrente vai ser extinta. O diodo permanece ligado enquanto a corrente for positiva, obviamente, não pode fluir corrente ao contrário no diodo. E a potência na carga RL vai ser a corrente média ao quadrado, né, a corrente de pico ao quadrado sobre R. O retificador de meia onda com fonte com carga RL, né, que é aquele que a gente vai ter aqui uma fonte, a gente vai ter o diodo, vai ter uma carga RL aqui e uma outra fonte de corrente contínua, né, no nosso lado CC. Ele não começa a conduzir, né, a gente não vai ter corrente enquanto a tensão CA não atingir a tensão CC, né? Então, enquanto o nosso diodo não for polarizado diretamente, a gente não vai conseguir ter corrente. E a potência, então a gente vai ter um ângulo de alfa de início de condução e um ângulo beta de final de condução, né, quando a corrente se extingue. A potência na resistência vai ser I ao quadrado sobre R, né? E a potência absorvida pela fonte CC vai ser a corrente média I0 vezes a tensão CC, onde quiser a tensão corrente média. Então a corrente na carga é expressa conforme aparece no slide, né? Então, entre alfa e beta, eu vou ter corrente na carga. Caso contrário, meu valor vai ser zero de corrente, né? E esse valor A, né, essa constante A, vai depender ali da tensão CC da nossa fonte, dos parâmetros R e dos parâmetros L, né, que no caso aqui o Z varia também com RL. E da frequência também, né? Nossa frequência de excitação da rede que a gente tiver. Para continuar, o diodo de roda livre faz com que, mesmo uma carga RL, ela tenha uma tensão uma tensão de onda senoidal retificada de meia onda, né? Então, mesmo que a gente tenha uma carga RL na nossa carga, a gente vai ter na carga uma tensão V0 parecida com aqui de meia onda com carga resistiva, né? Porque a gente vai fornecer um caminho para a corrente passar enquanto o nosso diodo não estiver diretamente polarizado. Então a nossa corrente aqui ela vai passar ora no diodo em série ali com o circuito. Depois a corrente nesse diodo vai para zero e toda aquela corrente vai passar no diodo aqui de roda livre, como a gente viu nas figuras anteriores. Mas de forma geral, o diodo de roda livre ele faz com que a tensão na carga ela fique igual um circuito retificador de meia onda com carga resistiva, né? O diodo de roda livre tem essa característica. Mais uma vez, uma consideração que a gente tem feito é que uma carga com um valor de impedância, um valor de indutor muito, muito alto, né?
ele acaba resultando numa corrente de carga quase constante, né? E a gente pode simplificar algumas coisas no nosso circuito. Um capacitor como filtro, né, no retificador de meia onda, faz com que a tensão fique aproximadamente constante ali, dependendo do capacitor. Então, se eu tiver um capacitor maior, eu vou ter uma tensão cada vez mais constante ali no meu sistema. A gente vai ter aqui uma tensão tipo retificador de meia onda. E se eu tiver um capacitor, essa tensão aqui, ela fica cada vez mais constante, né? Nessa parte aqui do circuito, o capacitor que vai estar fornecendo energia para a carga. Se a gente colocar um SCR no lugar de um diodo retificador de meia onda, a gente começa a poder controlar a tensão média e a corrente de saída. Com o diodo a gente não controla. Com o SCR a gente começa a controlar por meio do ângulo. E a simulação, não só com o PSPICE, né, mas com qualquer software de eletrônica de potência, é uma forma muito importante de analisar esses circuitos, né, de eletrônica de potência, que são, para a gente analisar equações diferenciais deles, é bem complexo. Se a gente tiver um software, a gente consegue simplificar muito o nosso sistema. E a varredura paramétrica, né, eu vou, na próxima aula, fazer uns exemplos com isso, né, vocês podem já ir estudando, já ir testando, já ir mexendo, mas é uma ferramenta importante para a gente poder fazer projetos, né? A gente consegue variar os parâmetros ali, a gente vê qual parâmetro que é mais interessante para a gente, já que a solução analítica é quase impossível, né? Inviável de a gente fazer. Então, para esse vídeo é isso, pessoal. Espero que essas aulas sejam úteis para o estudo de vocês. E é isso, até mais.